Casemiro pode se tornar reforço do São Paulo. Escalação para hoje que podemos ter algumas mudanças. Últimas notícias, renovação de Luciano e trazer todos os detalhes. Bora falar de campo e bola agora. Antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo, bastidores, muita informação, tudo com exclusividade, só para os membros do canal, não perca tempo. Torne-se membro deste canal. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Giro de notícias do Tricolor Paulista. Primeiro, eu fiz uma entrevista exclusiva com o Outen Aires, onde ele bateu um papo comigo para falar sobre muitos assuntos. Acho que é importante você, torcedor de São Paulino, entender algumas questões e o posicionamento do Outen Aires referente a algumas situações que eu acho importante a gente ter essa reflexão, essa situação importante, por exemplo, na relação do Macis. Mas enfim, a nossa entrevista tá aqui embaixo, você pode conferir, tá aí na íntegra, tá? Bora lá falar sobre São Paulo. Mesmo fora de casa, São Paulo terá um percentual na renda das quartas de final do Paulistão, tá? Por conta do regulamento do Campeonato Paulista, o São Paulo terá direito a 35% da renda total lá no Bragantino. Não vai ser uma grande renda, né? É um estádio somente para 12 mil pessoas, mas é um dinheirinho que deve entrar nos cofres do São Paulo. Daiane Muniz será a árbitra da partida de hoje. Ela que no VAR aprontou já algumas questões contra o São Paulo. Ela também estava, né, na arbitragem daquele confronto inesquecível que o Renato Augusto joga vôlei dentro da área num clássico contra o Corinthians e não houve a marcação do pênalti. Ela é uma árbitra que tem as suas questões com o São Paulo, principalmente quando ela está no VAR. Mas a gente vai torcer para que ela faça pelo menos uma arbitragem neutra na partida de hoje. O Bragantino chega para essa partida invicto, tá? O Bragantino, na provável escalação deles, está Cleiton no gol, Augustinho Santana ou Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez ou Fabinho e Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Isidro Pita. O Bragantino tem uma série de desfalques, tá? O Guzmán Rodrigues com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O Vanderlan com uma cirurgia para correção de MAV, malformação arteriovenenosa cerebral congênita. O Fabrício com uma lesão no tornozelo direito. O Sacha com uma inflamação no tendão. O Alix... Quase eu, hein? Alix Vinícius com uma lesão na coxa, Matheus Fernandes também com uma lesão na coxa e Rodriguinho, ex-São Paulo, com um trauma no tornozelo direito. Aí essa situação do Rodriguinho, tá? Bora trazer agora mais detalhes sobre o nosso tricolor paulista. O Cauli está bidado e vai para o banco de reservas nessa partida, tá? Tem treinado bem, já assumiu ali algumas bolas paradas, vai ficar no banco de reserva, será a opção do técnico Hernan Crespo para esse confronto importante. São Paulo venceu na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, bateu o Botafogo por 2-1 de virada, o gol da vitória foi marcado pelo Osório. O sorteio da Copa Sul-Americana foi marcado para o dia 19 de março, uma quinta-feira, às 8 horas no horário de Brasília. É o mesmo horário também do sorteio da Copa Libertadores da América. Para a gente fechar o giro de notícias, o Rui Costa falou no Tricolaços, na entrevista na sexta-feira, lá para os parceiros Arnaldo Tironi e também os três zagueiros, sobre o Marcos Leonardo, né? Basicamente trazendo detalhes da negociação que a gente acompanhou no ano passado, confirmando várias informações, inclusive, que a gente teve naquela ocasião. Só que ele trouxe um ponto importante, e aí eu vou esclarecer que teve sim um clube brasileiro que atrapalhou as negociações. Eu sei que esse clube foi o Flamengo, porque o Flamengo, ao saber do interesse do São Paulo no Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo não quis ouvir o Flamengo, o Al Hilal se viu numa situação onde ele tinha uma proposta melhor. O Flamengo estava disposto a assumir grande parte dos vencimentos do atleta e fazer um empréstimo pago, e o que acabou dificultando as coisas para o lado do São Paulo. Então, no trecho que o Rui Costa fala que tem um grande clube, um clube brasileiro, e fala um clube importante, que entrou no meio das negociações e pode ter atrapalhado, esse clube foi o Flamengo, tá? Bora fechar, trazer agora as principais informações do nosso vídeo de hoje.
Luciano renovou o contrato, eu só vou trazer um bastidor importante, alguns bastidores importantes dessa renovação. Houve um anúncio oficial por parte do São Paulo, anúncio que até achei que foi, a gente pode ter as nossas discordâncias sobre o Luciano, mas acho que o anúncio da renovação foi muito bem feito e é mais uma chancela aí do trabalho da nova comunicação do São Paulo. O Luciano ele renova o contrato até 28 e em 2028 ele terá que jogar 35 jogos por 45 minutos para poder renovar esse contrato até 2029. É o anúncio, as palavras, o texto, a família junto com ele. Essa renovação de contrato acontece agora, o Luciano terá o terceiro maior salário do elenco, fidelizado. E ele teve uma forte sondagem, quase que não foi uma, como a gente pode dizer, foi quase que uma proposta verbal de um clube árabe, né, do que eu sei é o Damac Health Club, que daria ao São Paulo algo muito simbólico praticamente, seria algo em torno de 2 milhões de euros pela liberação do Luciano, e o salário do Luciano basicamente iria triplicar na sua carreira. Mas desde o primeiro momento o staff do atleta ele traz essa proposta, ele traz essa proposta verbal, se a gente pode dizer assim. E aí o São Paulo, não, a gente tem interesse em renovar, vamos conversar, vamos encontrar aqui o melhor caminho. E é óbvio, o São Paulo não vai pagar a mesma quantia de salário, mas aí o São Paulo entendeu que era emergencial você conseguir fazer esse acordo. Essa proposta menor até foi por conta do Luciano ter contrato somente até o final do ano, e isso acaba barateando ali na visão do mercado. Quando você entra no último ano de contrato, você acaba valendo menos. Mas é esse o bastidor importante que a gente tenta para trazer aqui referente ao Luciano, tá? Bora trazer mais informações do nosso tricolor paulista. Escalação do São Paulo, já vou falar sobre Casemiro, tá? Mas a escalação do São Paulo, provável escalação para logo mais. São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino às 6h30 lá em Bragança Paulista. Eu vou trazer todos os detalhes dessa escalação. Só antes eu tenho um recadinho super importante para você. Pausa nas informações para um recado super importante. Muita gente tem sofrido com a queda de cabelo e não sabe nem por onde começar. Mas ó, a Manual vai resolver isso para você de uma maneira simples e tudo online com médicos credenciados que vão avaliar cada caso. Eles já ajudaram até mais de 500 mil homens a cuidar disso, rapaz. E você pode ser o próximo, mas dá uma olhadinha nos resultados de clientes reais que estão aparecendo aí para você na tela. E como é que vai funcionar? Você vai acessar o meu link, o médico credenciado vai analisar o seu caso e se for indicado, você vai receber o tratamento na sua casa, rapaz. Com frete grátis. Além de tudo, durante todo o tratamento, você vai ter um suporte no WhatsApp. Olha que maravilha. Como é que vai funcionar? Vamos pro passo a passo. Você clica no meu link, tá? Clicou, bonitinho, legal. E aí você vai usar o cupom Alexander40, que aí você vai garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido, além de frete grátis. Você não vai perder essa oportunidade, né? Então, ó, QR Code tá na tela, link na descrição, no comentário fixado, cupom Alexander40 pra aproveitar, hein? Não perca tempo. Agora bora falar sobre a escalação do tricolor paulista. Temos uma dúvida e ela é crucial para entender qual que será o sistema de jogo. Porque o Crespo, nos dois coletivos que ele teve na quinta e na sexta, ele testou essas variações. E aí agora a decisão cabe única e exclusivamente ao técnico Hernan Crespo do que ele quer levar para campo. Devemos ter um time formado por... Eu vou trazer primeiro a primeira escalação e depois eu vou trazer a segunda escalação. Devemos ter um time formado por Rafael no gol. A primeira escalação, Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Lucas Ramon, Marcos Antônio, Danielzinho e Enzo Dias. Lucas, Luciano e Caleri, ou seja, tirou um dos volantes para a entrada do zagueiro Arboleda. A segunda escalação tem a saída de um dos zagueiros, ou Alan Franco ou Arboleda, e a entrada de um volante. Então a gente poderia esboçar um time com Rafael no gol, Lucas Ramon, e aí 2 dos 3 zagueiros, Arboleda, Sabino ou Alan Franco, e o Enzo Dias na lateral. Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, Luciano e Caleri. Até do que eu poderia apostar nessa escalação, eu acho que ele vai de 3 zagueiros, porque é uma formação que ele gosta, ele entende que é o melhor para o São Paulo. Você dá conforto para os outros atletas e mantém o trio lá da frente. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero saber de você, a sua opinião. Qual seria a escalação do São Paulo que você mandaria para campo, visando todas essas opções que a gente trouxe? Beleza?
Para fechar o vídeo de hoje, para falar sobre Casemiro no São Paulo. O Ekrem Konur é um jornalista turco que ele sempre traz informações de mercado da bola. E o The Sun, também um jornal inglês, eles noticiaram que o São Paulo teria uma proposta oficial em mãos para dar ao Casemiro um contrato de 2 anos, com a possibilidade de mais um, e também para ele trabalhar no clube. E aí a gente vai trazer uma informação importante. Primeiro, o lado do São Paulo nega essa proposta, mas obviamente, tanto é que a conversa é: Alex, não tem proposta, tá? Isso você pode trazer que não tem proposta. A gente não formalizou uma proposta ao Casemiro. Só que é óbvio que é um jogador que sempre vai ter um interesse. Qualquer brechinha que a gente vê de possibilidade de trazer o Casemiro, que ele vai caber no nosso plano orçamentário, a gente pode realmente conversar sobre essa possibilidade. Se for um jogador que priorize jogar no São Paulo, que realmente se adeque à questão financeira, a gente pode conversar. Só que não há esse indício. E do lado do jogador, eu tenho batido nessa tecla há 2 anos pelo menos, eu tenho falado com as pessoas do entorno do Casemiro e a conversa é sempre a mesma. O Casé não tem interesse em jogar no futebol brasileiro novamente. A ideia de carreira dele é ir para outros mercados, continuar na Europa, ir para os Estados Unidos, e até do que eu tenho de informação, tem uma equipe dos Estados Unidos que estaria disposta a fazer algumas, na verdade, que estariam dispostas a dar esse projeto de estabilidade para o Casemiro, e isso é muito no sentido do âmbito familiar. É importante, claro, Luiz Gustavo também não pensava em vir para o Brasil. O Lucas, quando ele veio, ele também não pensava em vir ao Brasil. Então é óbvio, né, que a gente está trazendo uma situação de momento. Se o São Paulo, se o Lucas entrar na parada, o Oscar também não queria voltar ao futebol brasileiro. Então assim, esse é o cenário de hoje. Não tem nada, não tem proposta, não tem sequer conversa sobre isso. Até o próprio Rui Costa falou no Tricolaços que teve uma vez que eles, de uma maneira hipotética, falaram sobre Casemiro. Porque eles souberam, né, que o Casemiro não iria renovar com o Manchester United. Aí um atleta eu posso afirmar que foi o Lucas. O Lucas entrou em contato com o Casemiro e o Casemiro respondeu prontamente falando que não tem interesse em voltar para o futebol brasileiro neste momento. Tá? Então é este o cenário do Casemiro. Quero saber de você se você acha que vale a pena no meio do ano o São Paulo sondar, conversar, consultar. Você acha que vale realmente, é o camisa 5 que poderia ajudar o São Paulo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários estão abertos. Esse vídeo está saindo um pouquinho mais cedo por conta do jogo às 6h30. Tradicionalmente a gente traz o vídeo às 5, mas como o jogo está aí beirando já, a gente antecipou um pouquinho para mais cedo. Fechou? Deixe seu like, seu hype, inscreva-se nesse canal. Será que vai dar tempo? Dia 21 de fevereiro, vamos chegar aos 20 mil inscritos? Espero que a gente chegue e eu acho que vocês vão ajudar a gente nisso. Um abraço, tchau!